as suas contas em dia e sempre dentro da lei é uma das principais bases para o bem-estar. E o melhor de tudo é a facilidade com que pode garantir essa fase da vida. Explicar e entender em conversa simples e descontraída é o objetivo do Contas a Direito com Madalena Marques. Estamos aqui para ajudar e, portanto, dúvidas que tenham, podem colocar-nos. E Manuel Gomes. O que é que se pode fazer e onde é que podemos cair no erro? Pensamos que estamos a fazer tudo bem e estamos a fazer de forma errada. Na radioava.global. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma emissão do Contas a Direito, um programa que transmite todas as sextas-feiras, mais ou menos às 18 horas, na radioava.global e em todas as plataformas de multimédia. E eu sou Manuel Gomes, sou contabilista e comigo tenho a Madalena Marques, que é advogada. Olá Madalena. Manuel, viva! Boa tarde. Boa tarde, Madalena. Então hoje vamos começar, como já estamos gostado a receber alguns pedidos de ouvintes, e neste caso também de pessoas que nos veem através dos canais, e puseram-nos uma ouvinte, pôs-nos duas questões. A primeira era sobre as mais-valias da imobilizado. As mais-valias do imobilizado, neste caso de um prédio, de um apartamento. E isso respondemos por e-mail, porque é um capítulo que parece simples, mas não é, porque tem uma série de linhas que podem alterar completamente o sentido. Claro. Nós respondemos ao ouvinte de uma maneira geral, respondemos por e-mail, mas depois ela colocou-nos outra e achamos que tinha interesse trazer isso para aqui. Eu achei muito curioso. Não é? Achei porque, muito curioso, porque até nós, porque ela... não nos tínhamos lembrado disso, não é? E é uma... Nós, enfim, nos programas muitas vezes propomos que nos sugiram temas. Exatamente. E, na verdade, esta ouvinte fez duas coisas. Colocou-nos uma questão e sugeriu um tema. E o tema é habilitações de herdeiros no estrangeiro. Habilitações de herdeiros quando temos pessoas em parte incerta. Olha bem, eu começava por esclarecer que a habilitação de herdeiros, que todos nós estamos habituados a ouvir falar, é uma escritura, não é? Em cujo conteúdo é a definição dos herdeiros de uma determinada pessoa, sejam eles herdeiros legais, sejam testamentários, enfim. A partir do momento, define-se naquela escritura quem são os herdeiros. A escritura pode ser celebrada ou pelo cabeça de casal. O cabeça de casal é um outro conceito que nós também estamos muito habituados a ouvir. Sim. O cabeça de casal não é mais do que o administrador, a pessoa responsável por gerir a herança enquanto ela não é partilhada. Ou então, através de testemunhas. Podemos ter 3 pessoas que vão ser declarantes e que vão dizer que sabem que determinada pessoa faleceu em determinado momento e que tem X herdeiros. Pronto. E aqui na habilitação de herdeiros passa-se um caso curioso, e eu estou a falar nisso porque tive um cliente que faleceu e que tinha herdeiros de 2 casamentos, e em que os herdeiros não se entendiam e não quiseram fazer a habilitação de herdeiros. E anda-se nisso há quase 4 anos, porque entendem que a habilitação de herdeiros já era a partilha. Pois, exato. Mas não conseguem entender isso. Claro. Não, a habilitação de herdeiros aliás, na habilitação de herdeiros não há sequer referência a património. É só declarar de herdeiros, que são herdeiros da pessoa X e Y. Exclusivamente. Não tem qualquer outro conteúdo. Há uma advertência que é feita pelo notário a quem declara que se faltar à verdade incorre na prática de um crime, mas também posso dizer que muitas vezes as pessoas não faltam à verdade de propósito. Elas não sabem. Não sabem que existe. Por exemplo, ainda há bem pouco tempo, um cliente não teve o cuidado de ir verificar se o pai tinha feito testamento. E depois decidiu ir ver. E quando decidiu ir ver, a habilitação já estava feita. Então tivemos que fazer uma nova habilitação, porque efetivamente havia um testamento e havia, inclusive, uma série de entidades a quem ele tinha instituído legados, ou seja, atribuído património específico, e, portanto, muitas vezes a habilitação de herdeiros pode não corresponder à verdade,
ou à realidade e não é por as pessoas terem essa intenção. Mas já agora puseste uma questão que interessa. Por ter havido um testamento, considera só que já há uma habilitação de herdeiros? Não. Faz-se uma habilitação, só que se tem que contar é que tem um testamento. Exatamente. E se tem que contar também lá com os herdeiros. Existem 3 tipos três categorias de herdeiros. Os legitimários, os legítimos e os testamentários. Ora bem, os legitimários são aqueles a quem a lei confere o direito a uma cota hereditária. E nessa classe estão os nossos pais, os cônjuges e os filhos. Pronto. São esses apenas os 3 grupos de pessoas que têm essa possibilidade. Depois, os herdeiros legais são aqueles que a lei estabelece até ao 4º grau, são os nossos irmãos, são os nossos sobrinhos, são inclusive em circunstâncias os primos. Não haver legitimários. Mas atenção, mesmo que haja legitimários, poderá haver? Nós através do testamento podemos instituir herdeiro quem quisermos. Sim. Agora, se nós tivermos legitimários, se tivermos filhos, cônjuges ou pais, atenção que os nossos pais só herdam se nós não tivermos cônjuge, se nós não tivermos filhos. Descendentes. Porque se nós tivermos cônjuge, os pais herdam com o cônjuge. A partir do momento em que temos filhos, os pais deixam de entrar na linha de sucessão. Exatamente. Então, o testamento obriga-nos a fazer essa alteração apenas porque os herdeiros testamentários também são herdeiros. Vão ser herdeiros nos exatos termos em que o testamento disser. Ou seja, o testamento pode dizer a cota disponível é para fulano de tal. Perfeito. Okay. E então, nessa medida, nós ao fazermos a partilha, sabemos que a cota disponível está para um herdeiro testamentário. Exatamente. Pronto. Portanto, mas em qualquer circunstância, a habilitação não é mais do que a identificação das pessoas que vão suceder. Não é mais do que isto. Agora, é um elemento essencial prévio à partilha. Claro. Não é? Por exemplo, quando morre alguém, vamos às finanças fazer a participação do óbito. E, no que diz respeito aos bens que estão registados, automaticamente fica feita. A relação de bens fica feita. Pronto. Mas depois nós podemos aditá-la, alterá-la, enfim, o que seja necessário em função da realidade, não é? Em função da realidade que se conheça. Mas nunca se mistura a habilitação com a partilha. Esta ouvinte introduziu aqui uma questão especial, que é a de nós termos um herdeiro que está em parte incerta. Eu lembro-me que, há não muito tempo atrás, surgiram imensas dificuldades com... Nós temos imensos portugueses imigrados para o Brasil. Sim. Pessoas que, ao contrário do que acontece hoje em dia, foram e nunca mais vieram. Exato. E por lá morreram, por lá constituíram famílias, provavelmente por lá tiveram filhos. E as pessoas sabem, um tio, um irmão do meu pai, uma irmã da minha mãe foi para não sei onde. Mas não se consegue estabelecer o paradeiro. Não se consegue sequer estabelecer um núcleo familiar, identificar sucessores. Então, o que é que vamos fazer? Não vamos partilhar? Vamos partilhar seguramente. Isto acontece muito, não aqui na cidade, mas nos meios rurais, por causa das terras. Porque as pessoas não tinham o hábito de atualizar o registro predial, só tinham o hábito de declarar nas finanças. Pronto. E então, isto depois leva a que, nos dias de hoje, nós estejamos a ter de partilhar património que está registado em nome de pessoas há 3 ou 4 gerações atrás. Registado não, inscrito, porque se tivessem registado era mais fácil. Era mais fácil. Mas, de qualquer maneira, no predial tem que se fazer aquilo que se chama o trato sucessivo, ou seja, a transmissão do direito de propriedade tem que estar absolutamente clara. Se está registado em nome de António da Silva, a seguir tem que passar para os herdeiros do António da Silva. E se depois faleceu algum desses herdeiros, para os herdeiros deste e assim sucessivamente. Por isso, se nós não sabemos onde está o herdeiro, nós até podemos fazer constar o nome dele da habilitação. Mas, depois, como é que fazemos a partilha? Como é que fazemos a partilha? Porque ele podia até não intervir diretamente, intervinha através de procuração. Pois, mas para ele emitir uma procuração, eu tenho que saber onde é que ele está. Pronto.
Então, não podemos, obviamente, ficar aqui no impasse, não é? Tem que haver aqui uma forma de... E a lei, obviamente, que o prevê. Portanto, o que é que temos que fazer? Temos que obter uma sentença que declare que, efetivamente, aquela pessoa está ausente em parte incerta. Ok? Poderá até acontecer nós obtermos a declaração de morte presumida. E isto já resolve o problema. Ou seja, aquela pessoa, desconhecemos o paradeiro... Nunca mais tivemos contactos com ela, não é? Mas temos que ter uma sentença que o determine, não é? Porque existe um processo próprio para chegarmos à declaração de ausente em parte incerta ou à declaração de morte presumida. E isso tem anos, tem alguns prazos? Não. Repara, a pessoa pode estar ausente há 10 anos e eu só agora é que tive necessidade de entrar em contato com ela, não é? Okay. Pronto. E por isso, só agora é que eu vou ter que obter essa declaração. Portanto, as heranças, nestas circunstâncias, elas acabam por se partilhar, com certeza que sim, mas primeiro temos que resolver estas questões em relação a estes herdeiros. Porque eu só os posso afastar da partilha no momento em que eu tenho a declaração de ausência em parte incerta ou a declaração de morte presumida. E pronto. Porque até lá eu não consigo fazer nada. Então não consigo partilhar. Faço a habilitação, mas depois não saio dali. Partilha. Não é? Pronto. E no que diz respeito aos bens sujeitos a registro, não conseguimos mesmo fazer nada por aquilo que eu dizia. Tem que haver o chamado trato sucessivo. As coisas têm que ter uma ordem lógica. E nós, a transmissão do direito de propriedade e o registro dessa transmissão é extremamente rigoroso. E, portanto, eu tenho que ter um título. E esse meu título resulta da minha legitimidade. Não é? E, portanto, não há como fazer uma partilha tendo herdeiros que não sei onde estão, se eu primeiro não tomar esta iniciativa. Muito bem. Portanto, Manuel, lamentavelmente, já chegamos ao fim do nosso tempo. Espero ter respondido à questão da nossa... A questão foi muito bem colocada, até porque não é um assunto que nos surja, não é comum, surge muitas vezes, e que deu para uma explicação. Agradeço também porque eu não tinha essa... Aliás, a nossa intenção com estes programas passa muito por aí, não é? Sim, deixar dicas, deixar alertas. Constantemente a aprender um com o outro também, não é? Estamos sempre a aprender. Isso é o melhor da vida, é aprender todos os dias. Manuel, foi um prazer. Também para ti, Madalena, e até para a semana. Até para a semana.